Gente, eu tô adorando que hoje é especial de carnaval. Especial de carnaval, gente. É assim, carnaval, não sei você, tá? Eu detesto carnaval. Ah, gente, Mas eu também não eu não gosto. sou fuliã. Só que, sabe o que eu fazia nos carnavais? Quando eu podia ter carnaval, era solteira, aquela coisa. Eu ia pra balada. Sabe por quê? Porque é a melhor coisa que existe no mundo e a gente só se dá conta disso depois que tem filho. Com certeza, gente. A gente curtiu muito. Inclusive, temos fotos de carnavais, né, Muitos Giovana? carnavais. Inclusive, essas fotos de carnaval, né? Que a gente vai trazer algumas Sim. histórias carnavalescas Sim, aí. sim. A gente tem que lembrar que a gente está falando com um público majoritariamente, pelo menos o nosso, de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente, Uhum. pelas estatísticas, são grandes cidades que têm festas muito grandes. Mas, desculpem os cariocas, desculpa o resto do país, mas São Paulo São não tem Paulo é como São ganhar, Paulo. né? E não dá para ganhar de São Paulo. E pensando em festas de São Paulo, Festas, escolhemos a gente. dedo a convidada de hoje, Foi, gente. gente. A gente tá sempre muito A feliz, gente né, está muito Giovana? feliz, né? A gente trouxe hoje uma convidada muito, muito, muito especial, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né, em festas, em eventos e que tem aí no currículo um know-how muito grande em relação a carnaval, a festas, mas principalmente nessa leitura de público, né, da noite, de ser participativa, de estar lá nas festas, não somente na produção, mas enxergando realmente as pessoas e vendo qual a demanda delas, se preocupando com o público, porque é muito fácil colocar a Ah, festa para rodar e nem ficar lá, né? com certeza, Nem né? Põe o ah, nome, põe gente põe o pra nome, põe a fazer e tá gente bom. para. E se tem uma coisa que eu posso afirmar, né, é que todas as vezes que eu vejo a festa ou postagens da festa, quem tá lá é ela. E isso é muito legal, E ter um trabalho né? consolidado, né? Consolidado Maravilhoso, e gente. preocupado, né? Então temos aqui com a gente hoje Priscila Transferete. Aê! Obrigada, Pri. A maravilhosa cara do Baile das Marinheiras em São Paulo. Além de outros projetos, né, Sim. Pri? A gente tem Eu Vou Chamar o Síndico, que é uma festa de música brasileira também, que teve uma época que pegou muito no público universitário, então a gente cresceu também com o público universitário nessa festa, que agora já é um público que deve ter seus 30 e poucos. Aham. Então é Tá. legal falar Sim. dessa passagem, mas estou muito feliz de estar aqui e vamos ver, tem muitas histórias para contar e desde quando eu me assumi, como tudo começou, acho que já são 14 anos, então muita coisa aconteceu. E obrigada. 14. E é o primeiro É, podcast, Pri? meu primeiro É. podcast. Você viu que É, honra? Eu, uau! Sou é, muito chique. e é engraçado porque apesar de eu ser produtora e estar muito à frente, ser DJ também, eu sempre tentei preservar um pouco a minha vida pessoal e eu acho que... Só que ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho tanta coisa para falar, tanta história, e sempre foi minha vontade. Porque as pessoas próximas sabem como tudo acontece, mas o grande público só vê a gente lá indo embora. Chega bonita e vai É. embora. Então, acho que é uma oportunidade de contar os bastidores E uma e história de aprofundar. sucesso, lembrando o nome da Exatamente. temporada, né? Qual que é o Com nome do episódio? certeza. Ah, Se eu fosse marinheiro. Eu tava super animada Ai, com gente, esse episódio, porque tá. tem muita coisa que eu quero perguntar pra Pri, e acho que é o que ela Uhum. falou, né? As pessoas veem ali a festa pronta, mas não imaginam tudo que tem por trás. É. A gente. Eu vou citar uma coisa aqui difícil, né? Que nós temos no histórico aí o que aconteceu na Boate Kiss, Sim. né, no Uhum. Brasil. Eu acho que a partir dali as pessoas começaram a se dar conta realmente das preocupações de segurança, né? E que agora Então, aconteceu na Suíça também, né? É. Bem parecido. exato. Muito parecido, É, inclusive, Muito. né? é. E eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, a nossa geração teve mais contato, Claro. né, com toda aquela tragédia. A geração mais nova talvez não tenha essa conexão. Mas antes de começar o episódio, a gente estava falando e uma das primeiras coisas que a Priscila falou foi a preocupação com a segurança das pessoas. E me chamou a atenção ela ter dito isso fora das câmeras, então eu Uhum. faço questão de Uhum. Da gente perguntar, trazer trazer isso. isso, né? Porque é Uhum. muito bom saber que tem uma dona de uma festa que se preocupa com isso. Ah, eu me preocupo muito com as pessoas, assim. Então, muitas pessoas, às vezes, quando me conhecem e vão na festa, falam: Nossa, mas, assim, eu fico na porta um tempo para garantir que tudo esteja bem, apesar de ter equipe.
Com as casas que a gente trabalha, eu faço questão também de levar staff a mais, quando eu vejo que não vai dar conta. Porque, querendo ou não, a pessoa tá tirando um tempo para te prestigiar, sabe? Então, a gente tenta cuidar da pessoa da melhor forma possível. Eu acho que eu viro meio mãe de todo mundo, porque eu gosto de cuidar. Já na vida real, das pessoas que estão no meu entorno. E aí eu acho que na festa é isso, sabe? Eu observo muito o clima, pra música estar de acordo com o clima, se agitar demais, ou, sabe, pra pessoa chegar e ter momento de conversar, não ser aquela música muito desagradável que você chegou já na agitação. Então eu tenho essa preocupação, eu fico com o olhar em tudo, sabe, na festa. E a segurança é o principal, eu acho. Até teve no ano passado a questão do metanol, né? Então, a gente cancelou festas que a gente teria no período, porque apesar de a gente ter todas as garantias de que os nossos fornecedores estavam 100% legalizados e protocolados, era um momento de medo. Então, teve essa questão também do metanol, que querendo ou não é a segurança, é a saúde, é o antes que as pessoas vão fazer esquenta, e é o depois, talvez no after, que a gente incentivando as pessoas a sair, elas podem ir numa barraca ou depois, né, em algum lugar duvidoso. Então, não é só a nossa festa, sabe? Então, eu não me sinto bem e nunca quis fazer festa, incentivar as pessoas a saírem sem eu ter certeza de que eu consigo cuidar. Então, eu acho que eu faço até menos do que eu deveria, porque eu quero garantir que saia tudo bonitinho, sabe? Um pouco perfeccionista. Mas é cuidado, responsabilidade, que é o mínimo que a gente se espera, né? Afinal, entretenimento, a gente tá ali, né? Cuidado com as pessoas. Gente, já aconteceram inúmeras vezes de fatos, a gente lê, ouve. Eu mesma já aconteceu comigo em algumas festas que eu participei, de não ter esse controle, esse cuidado, o negócio toma um rumo diferente, de bagunça, de quantidade, pessoas que não cabem no local, né? Aí depois não tem aquela infraestrutura correta, a questão da segurança mesmo. Então é o mínimo que a gente espera, né, nesse circuito todo. E eu observo muito, né? Então, às vezes eu até falo que eu gostaria de não ter redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar bem informado. Claro. E eu observo muito como que estão os eventos, os comentários das pessoas que foram, nos outros também, para eu ter uma base, né? De como estão enxergando os lugares, que a gente pode se associar ou não. E então é isso. E eu acho assim, a gente vai falar um pouco disso, é difícil levar as pessoas pra noite hoje em dia. Então quando a gente leva, se a gente não cuidar bem, a pessoa não volta mesmo. Esse choque dessas Isso é uma coisa que eu tava louca pra te perguntar, Pri, porque nós, apesar de trabalharmos com saúde mental, a gente faz leituras do que vem pra gente, faz leituras sociais, mas não estamos lá. Somos mães. Sim. Não pode mais ter essa rotina. Adoraria, tá? Sim, fica gente. Aqui. Fica aqui essa informação. As últimas fotos do baile, Mas o que a gente tem percebido socialmente é que essa nova geração tá muito ligada ao wellness, né? Então, as pessoas estão trocando a vodka pelo kombucha, né? Kombucha, eu não sei nem falar isso, porque aquilo tem um gosto horrível. Sim, geração, vamos... Meu gosto, tá, gente? Mas as pessoas acordando mais cedo, né? Hoje em dia é muito mais cuidado, atraente, né? O braço torneado ao invés de estar virando bebida na balada. Então, como que é pra você que trabalha na noite? Querendo ou não, a gente também tá falando de mercado. Sim. A gente tá falando de ganha-pão, a gente tá falando disso. Isso. Fazer essa administração de trazer esse novo público, porque na nossa geração, a gente fala que as pessoas de hoje não iam sobreviver à nossa geração. Não, gente, não que a gente colocava um salto desse tamanho, Jesus. Já ia aquecido pra boate e dançava, né? A gente dançava, a gente realmente dançava, coreografava, fazia passinho. Se dedicava. A gente se dedicava. Gente, era ponto de sandália daquelas transparentes de plástico que a gente já tá imaginando. A gente qualquer gente, no caso, obrigada. No meu caso. Depois sangrava o dedo e a gente não sentia. Exato, a gente não sentia, sangrava o dedo, mas a gente estava no salto e dançava. Isso. Quando, no meu casamento, você é DJ também, né? No meu casamento, o DJ do casamento, ele falou uma coisa muito interessante, Pri.
a gente estava escolhendo as músicas e ele falou assim, eu tô feliz que eu vou fazer um casamento para alguém dessa geração, porque hoje em dia eu vou nas festas de 15 anos e é chato ser DJ. Porque a gente coloca as músicas, a molecada não dança, espera o refrão, faz a dancinha, filma e acabou. Bem TikTok, né? Isso eu lembro dele no dia que ele falou. Então, como que é pra você? Eu li alguma coisa esses dias que falava disso, que antes, quando a gente saía, era muito off tudo, né? A gente não tinha celular com câmera, nada, acho que a gente vivia mesmo. Amém, Jesus. A gente vive... nem na Mas escola. é bem isso, né? Então, a gente não fazia para os outros, assim, a gente vivia realmente. Hoje é muito para ser visto também, eu acho. São poucas pessoas que eu acho que conseguem dar um passo para trás e falar, não, eu tô fazendo porque eu quero mesmo, sabe? Eu quero estar lá, quero estar com os meus amigos, não me importa se eu vou beber ou não vou beber. Eu sou dessas, se eu não beber, tá tudo bem, eu vou dar risada igual, me divertir igual. Eu quero estar lá. Agora, eu tenho alguns amigos que são até influenciadores, né? E não saem em todos os lugares só como influenciador, mas eles carregam isso. E aí eu vejo stories, cara fechada. Eu assim, você não tá o que você demonstrou ali era que você estava super se divertindo, mas você não tava e nem era trabalho. Então, até que ponto, né? Eu não convivo com muitos jovens, mas eu observo o movimento, que é muito para fazer o vídeo, fazer a dancinha e ganhar likes, ganhar views e até medir o seu valor por isso, talvez, sabe? É uma coisa meio Black Mirror. É né? difícil. De você ser validado dependendo de quantos seguidores ou likes você tem. Parece que as pessoas hoje em dia têm a vergonha de dançar e serem filmados por isso, né? Do quanto e parecer um pateta. Porque é justamente isso. A gente tinha a questão de... A gente estava ali, se divertia, dançava. E a gente estava num momento leve. E não tinha preocupação daquilo, de repente, poder ser filmado, ser fotografado, viralizado de alguma forma, virar meme. Então, hoje é uma coisa muito assim de autoproteção com medo também. Né? A gente está falando de uma geração mais ansiosa por inúmeros motivos, né? Mas a gente está falando de uma questão aí, né? A gente ia, se divertia, a gente tinha uma coisa sim, né? Tomávamos nossos cuidados, né? Dentro do nosso processo aí de geração, mas a gente se divertia, a gente não tinha muito essa coisa do estado de alerta, né? Que a gente vê hoje, né? Do quanto que a cultura também do instagramável, da foto, do bonito, do vamos manter a pose também tem feito a cabeça dessa geração, né? E é o vigiado, né? Porque sábado eu fiz uma festa e eu quase nunca faço isso, mas ajudei a carregar algumas coisas no final. No dia seguinte já tinha vídeo de pessoas mandando que viram a gente carregando as coisas no final para desmontar a festa. Então, tem vídeo o tempo inteiro. Big Brother o tempo inteiro, né? Então, é estranho. Eu não penso muito nisso, sabe? Mas, porque, né, não devo nada pra ninguém, mas é estranho a pessoa achar interessante filmar você enquanto você não tá observando e, sei lá, mandar pra quem, né? E com inteligência artificial hoje, tantas questões. Tudo, né? Mas teve a trend agora de 2016, né? Que estão postando várias fotos de 2016, não sei como surgiu, porque eu vi ontem. É a foto dos 10 anos, dos 10 isso. anos. Gente, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de fazer Eu não isso. tenho muitos registros, então eu penso assim. Eu fiz faculdade em Londres, eu morei lá de 2003 a 2008. Eu não tenho foto dessa época. Não tenho nada, mas eu vivi intensamente o meu curso, o que eu fazia lá, entendeu? E hoje eu chego na festa com o celular, parece que eu já tenho que filmar tudo, não porque eu quero, mas eu já tô condicionada a ter que mostrar, porque, querendo ou não, hoje em dia é o que as pessoas prestam atenção, né? Você não acha meio frustrante como a pessoa que organiza tudo aquilo? O Baile das Marinheiras é uma marca, né? Aí bem reconhecida, muitas pessoas conhecem. Eu achei interessante que antigamente as pessoas conheciam a boate. Hoje em dia... são as festas. As festas independente. dominaram. O baile é uma festa itinerante, né, Pri? Isso. É uma festa muito legal. Já tem muito mais de 10 reconhecida. anos, né? Tem 11 anos agora. Tá. Você tem uma marca, né? O Baile das Marinheiras é uma marca. E você se esforça para trazer artista, trazer pessoas e você vai falar qual o tamanho do BO, né?
E eu vejo muito em shows acontecer. As pessoas não veem o artista, elas filmam o artista. Então é cansativo olhar um Rock in Rio na TV. Sim. As Só o pessoas não celular. estão lá, estão no celular. O quanto isso para você, Pri, que pensa em toda a festa, pensa em toda aquela estrutura de entretenimento e vê que as pessoas elas estão mais preocupadas com a parede instagramável do que em realmente viver aquilo. Te frustra? Eu acho que nas nossas festas eu tenho até uma experiência de que as pessoas estão muito felizes de estar lá. Eu vejo até menos isso. Mas eu já vi, assim, alguns memes, né, de jogo de basquete, um momento histórico, ninguém tinha celular, tava lá olhando o Michael Jordan, né? Todo mundo, assim, olhando, observando. E hoje em dia, na mesma cena, 300 pessoas, cada um com o seu celular de um ângulo diferente. Você tá olhando para sua tela, você não tá vivendo aquilo que tá acontecendo, né? Acho que o Serginho Groisman também falou esses dias de. Acho que é o Djavan, ou alguém chegou para alguém na plateia e a pessoa só tava assim com o celular, ao invés de olhar nos olhos dele. Então, acho que é uma experiência diferente, né? Eu gostaria de falar para as pessoas: deixem o celular na entrada, vamos viver um pouco, sabe? Mas eu acho assim, o Baile das Marinheiras, o que eu tenho muito orgulho, porque eu escuto isso mesmo, é que eu sinto que as pessoas estão felizes. Eu nunca fui uma pessoa de sair muito pra balada antes de trabalhar com Curioso, isso. né? Pois é, pois é. Porque eu sempre sentia que era um ambiente meio pesado pra mim. E aí, assim, eu vendo as rodas, as pessoas conversando, e levando irmão, e pessoas do trabalho, se sentindo bem, felizes ali, eu sinto que eles estão vivendo, eu tô cumprindo meu papel, sabe? Mas às vezes eu vou em outros lugares que eu me sinto meio deslocada com relação a isso, sabe? Não puxando pro meu lado, Mas de fato, mas isso eu acho que eu posso mas eu sinto. testemunhar. O Baile das Marinheiras é interessante porque é um lugar, é uma marca criada há muitos anos, né? E eu sinto que é um espaço seguro. Então você não criou uma festa somente, você também criou um espaço seguro. E isso é um diferencial muito grande. Dentro de toda a estética do baile. Era muito legal. Você chega no pessoal de Kevin, é muito legal. Gente, eu vi as fotos, eu achei maravilhoso. Tem muitas pessoas dentro do meio. O Baile das Marinheiras é uma festa majoritariamente para as meninas, né? Isso, Inicialmente criado para as meninas, É. o que é fantástico, Ai, gente, porque é um sensacional. lugar onde as mulheres podem dançar sem nenhum homem ficar pegando no braço ou puxando o cabelo para Pois cheirar. é, que era o que cabelo. eu buscava, né? Exato, sabe? Então você vai nas festas e sabe que você pode dançar Dançar à tranquilamente. vontade. Hoje em dia é outro diferencial, apesar de ser um espaço seguro para as meninas, etc. É um outro diferencial porque a gente está vivendo uma sociedade com cada vez mais agressões ao feminino, né? Então, ir para uma festa e falar um não para um rapaz, gente, é majoritariamente feminino, mas tem todo o perfil de público lá. Você falar não para um rapaz, a chance de você levar um soco é muito grande. Então, as festas noturnas para as mulheres sempre foi um lugar desconfortável. Exato, Né? E você criar uma marca forte desse jeito e que é um espaço seguro ao mesmo tempo é muito incrível. legal, principalmente hoje em Incrível. dia, né? Sem dúvidas. A gente passou por muita coisa. Então, assim, quando a gente criou as festas, foi muito por conta disso. Não me sentia bem em outros lugares. E foi uma reunião de amigos, amigas. Basicamente começou assim. Então, a intenção era o encontro mesmo. Não era para pegação, qualquer coisa. Era juntar pessoas legais que tivessem afinidades. Então, já partiu daí. E eu acho que o grande desafio nesses anos todos foi tentar continuar isso, sabe? De certa forma, com a leveza, porque a gente fala que você pode ir para festa sozinho, daqui a pouco você já conheceu 3, 4 pessoas, as pessoas são acolhedoras, de repente é um grupo que já está conversando, na segunda você já conheceu 10, 15 pessoas, então é um grande grupo, na verdade, E um sabe? conhece o outro, E a conhece o intencionalidade outro. de se relacionar mesmo, né? Como um todo. É muito importante. No sábado mesmo, uma menina que frequenta a festa, ela me puxou, ela falou, deixa eu te apresentar um pessoal de Fortaleza que eu acabei de conhecer. E aí, ela tava fazendo a host da festa ali. E aí, eles falaram, ela vendeu a festa muito bem e tal. Eles falaram que acabaram indo por conta do Martinelli mesmo, porque sábado foi lá. E aí, eram héteros e estavam felizes. Eram 2 meninas, 2 meninos. Nossa, a gente nem
tá super tranquilo aqui, sabe? Viria pela música, viria pelas pessoas que olharam pro lado e quiseram saber de onde a gente era. Então, um grande fumódromo, assim. É muito acolhedor Isso eu né? gosto, sabe? Enquanto for assim, faz sentido pra mim. Porque nunca foi só pelo que acabou virando um negócio, então é o dinheiro também, a minha profissão. Mas a partir do momento que eu entro lá e vejo que não tá legal, de clima, já não faz mais sentido pra mim, sabe? Então eu sempre busco, e com a Maitê, fazer escolhas pra que o público se surpreenda, tenha novas experiências, por isso que a gente é itinerante, as casas que vão abrindo a gente acompanha, então a Martinelli, hoje a Efigênia, a gente fez na Heavy House, então são casas que estão em evidência. Eu vi um estudo lá das 7 melhores em São Paulo, a gente já está em 3, e aí a gente vai ir fazendo toda a movimentação com os donos das casas também, para eles conhecerem nosso projeto e abraçar o projeto também, porque como uma festa LGBTQIAPN+, você ter um espaço dentro de alguns outros lugares que antes não abririam portas, né? Já é uma representatividade muito importante e as meninas se sentem bem, porque elas podem conhecer aquele espaço em outra festa, não vai ser igual quando for o ambiente delas, né? Então a gente coloca muitas mulheres na produção, todas as DJs são mulheres, e a gente tem conversas com os seguranças da casa, então todo esse cuidado. Por que marinheiras? Então... Que baile das marinheiras? De onde surgiu? Das marinheiras. Quando começou, assim, que eram grupos de amigos, que aí foi no meu apartamento, né? Tinha 15 pessoas, depois 30 pessoas. Aí eu saí do emprego que eu trabalhava e fiz uma festa no meu prédio, de repente apareceram 80 pessoas. Todos os amigos levaram, vou levar mais 3, mais 4. Gente, eu vou precisar contratar bartender, pôr uma música, já virou. É a festa. E eu tava em transição de trabalho. Eu pedi demissão, falei, eu já tinha um currículo ok, falei, daqui a uns meses eu vejo o que eu faço. E aí a festa foi um hobby. Mas aí, então, começou antes do Baile das Marinheiras esses encontros. E aí eu comecei a alugar mansão no Morumbi, fazer festas fechadas para esses amigos e amigos. Então, a primeira a gente deveria levar 80 pessoas no espaço, a gente levou 200. Uau. E aí já realmente, eu lembro que eu fiz um cheque na época para alugar um espaço para 2 datas. Então, era o We, que era um grupo fechado, que era amigos para amigos. What Happened in Vegas. Isso. Tá. Era assim, o que acontece aqui, fica aqui. Foi você que começou o What Happened in Vegas? Foi. Eu tô descobrindo que eu sou fã. Eu tô descobrindo que eu sou fã da Priscila eu não sabia que a Wii era sua. Que porque legal. daí, nisso do prédio, que eu não dava mais para fazer festa em casa e, né, foram 80 pessoas, comecei a alugar os espaços e descobri no caminho, assim, é pros meus amigos, mas eu vou montar um bar legal, eu vou colocar DJ. Tá. E aí era um grupo no Facebook que eu coloquei os amigos, e os amigos convidaram esses amigos para organizar, para eu dar os recados, né? Era um grupo fechado. É um grupo você fechado. Tinha que ser convidado. Eu fui convidada, fiquei tão feliz. Acabei não indo nas festas. Perdi a oportunidade, só. Justamente para tentar manter esse ambiente seguro, sabe? Sim. Então, cada amigo colocava 2, 3 pessoas. E aí fez sucesso. E a gente foi convidada pelo Grupo Vegas, na época que era dono da Yacht, do Lions, do Cine Joia, do Panama, enfim, várias casas do Facundo, né, e outros sócios. Eles descobriram que isso estava rolando, porque sempre esgotava e tal, e convidaram a gente para fazer o Baile das Marinheiras, para fazer uma festa, sem nome. Só que como que daí grupo... não seria o I, seria uma festa que ainda poderia ampliar. Porque como o grupo era fechado e tinha muitas pessoas ali não assumidas, a gente pensou, se a gente fizer o I... Enfim, as pessoas gostam desse formato. Então, para fazer uma festa aberta, vai ter que ser outra festa, outro formato. E foi na Yacht. Então, a Yacht já tinha toda aquela ambientação náutica, com os bartenders de marinheiros, enfim, já chamava Yacht. E eles tinham um baile do comandante. E aí... Entendi. E isso acontecia no carnaval, o baile do comandante. Eu olhei e falei, baile das marinheiras, vai ser uma edição. Daí ficou. Virou uma marca. Começou de quinta, que era um dia meio parado para eles jogaram lá e falaram, vamos ver o que vai dar, né? Capazes.
E aí até as pessoas, nossa, mas eu trabalho na sexta e tal. E a gente fez rolar de quinta por um tempo. E aí a gente, como eles eram donos de várias casas, a gente pôde também começar já transicionando. Então a gente foi pro Lions, depois pro Cine Joia. Então já começou com essa carinha de itinerante. Isso. Uhum. Tá. Mas era pra ser uma festa. Um baile das marinheiras. Era um que... baile. Olha, É. Que legal isso, né? muito legal. E aí, 11 anos já, Pri. Porque tem muita festa que começa, mas Sim. vocês encontraram um DNA ali, né? Acho ia que no funcionar. lugar certo eles acolheram a gente super bem. Então, assim, tudo bateu, sabe? Porque os espaços que eles criaram, e aí também é um ponto, né? Os empresários que criam os espaços e dão oportunidades pra gente, eles, né? Eu aplaudo, porque é muito difícil hoje você ter uma casa. E ainda era a época das baladas, né? Das casas noturnas. Então, o Lions mesmo, o Yacht, o Cine Joia tá aí até agora. Eles criaram um ambiente que, né? Proporcionaram a gente levar o nosso público e se sentir bem. E, então, tudo colaborou, sabe? Encontramos boas pessoas no caminho, assim. Eu tenho um insight, na verdade, que eu sempre pensei a respeito. Vai ser ótimo te perguntar. Porque o público LGBT, né? ABCD, FGH. O público feminino é muito diferente do público masculino. É. Mulheres, tem até uma piada, eu posso falar porque eu Ok. posso, né? Falar. Tem uma piada que é assim: como que é o segundo encontro de duas meninas gays? Uma leva a escova de dente para casa da outra. Sim. Qual é o segundo encontro de dois caras gays? Não existe segundo encontro. É bem assim. Quando a gente pensa em vida noturna, pensando no público homossexual masculino, é um público rico que fica na festa, né? Eles estão sempre nas festas. Eles, gente, não generalizando, tá? Existem sempre. casais de rapazes Como sempre. duradouros, mas o homem tem uma tendência maior a não casar. Meninas não. As meninas, elas vão na festa, se elas se conhecem, no dia seguinte elas estão no restaurante. Elas não ficam indo na festa o tempo inteiro. Não que não tenham meninas com perfil, né? Mas não sei se você concorda comigo. Para um público masculino, ter muitas casas com público majoritariamente de homens gays tem uma rentabilidade maior do que casas Isso. para meninas. Com certeza. Né? Porque a rotatividade dos homens é muito maior do que das mulheres. As mulheres, elas acabam realmente casando e vê Netflix e vai no restaurante. E é isso daí. Então, o baile das marinheiras, né, é muito legal, porque antes as pessoas iam na Lions, iam na The Week, e agora elas vão na Marinheiras, elas vão na festa X, vão na festa Y. Então, como é que foi para vocês, pensando num público que, por tendência social, não se recicla tanto, porque depois que arranja uma namorada, dificilmente fica contínuo. Como que é para vocês lidar de uma forma administrativa com isso? E também tem muito essa questão que, primeiro, quando a gente começou, eu nem sabia que tinham tantas meninas. Então, eu não sabia que poderia virar um negócio, sabe? Porque eu ia pra festa, pra The Week, tinha 5 meninas. Ia para outro lugar, mais 5. Então, foi até essa necessidade de... eu saía com os meus amigos, era sempre em apartamentos. As meninas estavam lá, grupos de amigas, 10 meninas em Alphaville, 10 meninas no apartamento da outra amiga, uma fazendo churrasco, outra com a galera do futebol. Então, essas pessoas não se juntavam. E a gente, no grupo, começou a juntar. Então, tirando desses lugares, a gente juntou. E ninguém se conhecia, então era tudo novidade. Nossa, quantas meninas, né? Todo mundo se conhecendo, assim. E depois, uma já virou namorada da outra. Priscila, jura? E aí eu falo, às vezes, quando chegava alguém novo, era nossa novidade no grupo, assim. Eu acho que é um trabalho muito de inteligência de comunicação mesmo. Então, a gente tem as nossas bases e também a gente descobriu muitas pessoas. E eu acho que as meninas se sentiram muito à vontade de ir na nossa festa por esse cuidado, que talvez em outros lugares elas não sentiam. Pelo cuidado até da comunicação, não escrachar tanto. É uma festa lésbica, sabe? Então, sei lá, tô indo pela primeira vez.
quero, né, ir com calma, então, sei lá. Tem, né, diversas festas, estou falando da minha experiência, né? E aí, é isso, a gente foi descobrindo muitas meninas. A nossa página no Instagram tem 60 mil seguidores quase, e são 11 anos, né? Então, primeiro, a gente tem que espaçar bem as festas, né? E eu sei que tem o público que gosta mais de uma determinada casa, de outra casa. Então, por exemplo, nesse bar que a gente está fazendo em Pinheiros, que é bar balada, eu vejo que muda muito o público, porque daí vão as meninas que querem uma festa à tarde, tem lugar para sentar, tem lugar para comer, tem drink, coquetelaria mesmo. Então, a gente traz um público um pouco mais velho, sim, né? Eu tenho Eu já 41. gostei. Eu gostei disso aí. Eu ia perguntar essa questão do público. Então, Aham. daí eu acho que a casa e a forma que a gente coloca a comunicação, com quem a gente se associa, como a gente põe a comunicação, já atrai, porque, vai ter comida, né, A gente tem onde um sentar. negocinho, tem onde Gente, sentar. eu tô assim, Eu amo. gente, a geração, a nossa geração maravilhosa, a sentar. geração jovem, muito jovem. A gente já tem onde sentar, pelo amor de Deus. Então é isso, então a gente tenta buscar até nas fotos e nos vídeos, mostrar que tem um lugar para sentar. E aí, por ser à tarde, então a gente puxa para mais cedo, quem quer ficar lá fora sentado, fica, quem quer ir para a pista vai. Então eu acho que toda essa inteligência de com qual casa a gente vai se associar. São formatos menores hoje, então até 500 pessoas, que Ô, gente, mas menor, tá? E espaçar mais, dar uma reciclada no público. Então, assim, o pessoal que saiu esse final de semana não vai sair final de semana E seguinte, pra não hoje em parecer um dia. clubinho também, né? Então, é isso. Tem as meninas que não gostam de determinado lugar, mas vão em outro. Quando o baile for em tal lugar, eu vou. Nesse, eu não vou. Mas daí tem o outro público que vai nesse, que é mais formato show, ou enfim. Isso E aí demanda eu uma acho que inteligência de mercado muito grande, e né? a gente tem os mailings, a gente tem as nossas redes, a gente pensa também na DJ que a gente vai colocar naquele dia para aquele ambiente. Então, nesse que Tem é os preferidos. esse que é à tarde, a gente põe vinil lá fora, então uma música mais ambiente, gostosa, para, né, atrair também esse público. Então, vão muitos casais, eu vou gastar R$ 45 num drink, né? Então, muda. Quando é balada, daí já vai o pessoal um pouco mais novo. Então, acho que é a escolha da casa, a comunicação, é, o cuidado também que a gente continua tendo com quem se associar, porque não adianta mesmo fazer. A gente tem muitos convites de fazer o Baile das Marinheiras em muitos lugares e outros que a gente poderia ganhar até mais. Não, sabe? Porque vai descaracterizar, não vai ser legal para o nosso público, ou, enfim, a gente olha como vai ser. Agora que a gente pôs um nível de coquetelaria e drinks, porque eu vejo que não é mais só vodka com energético ou nada misturado. Eu quero um fitz, e tem que ser um fitz bom. Então, daí a gente tem que escolher esses lugares Nossa, também. eu tô muito feliz, sabe? Já tô vendendo bem Já tá bem. Olha, A começou gente bem. vai. Esse episódio é de carnaval, Sim, né, Pri? sim. Quais são os planos da Marinheiras pro carnaval desse ano? Então, a gente fez o pré-carnaval agora no sábado, bem antecipado, super antecipado, porque a gente sente que o carnaval tá começando cada vez mais cedo e durando mais, né? Então já tá pré-carnaval e vai até, acho que final de fevereiro vai ter festa de carnaval. A gente vai fazer no Martinelli, de novo, na terça de carnaval. E a gente também vai tocar em alguns lugares para levar o baile das marinheiras. Então a gente faz isso também como DJ. A gente escolhe algumas festas parceiras para daí também levar o nosso público para conhecer outros lugares que não seja só a nossa edição. Então a gente está negociando com alguns blocos ainda, assim. Então é legal porque daí vira uma atração mesmo. Então além da festa, a gente vira um artístico. E até um tempo atrás a gente estava fazendo muita festa universitária, então com Denis, era assim, anunciava atração Denis e Jay, Baile das Marinheiras. Que legal! Anitta, Baile das Marinheiras. Ludmilla, Baile das Aham. Marinheiras. Então a gente fecha isso também. Então tem a programação do baile como festa nosso e como artista também, né? Então temos. A gente ainda tá fechando, mas vai ter bastante programação legal. E Fiquem Copa espertos, já, né, né? Legal, gente? gente. Fiquem atentos a essas programações. E a gente tem Eu Vou Chamar o Síndico, que daí é uma festa só de música brasileira. Tá. Só. E aí também vai acontecer no carnaval. Que tem.
quando o baile das marinheiras acontece no carnaval, a gente muda um pouco a música. Então a gente já traz Faraó. A gente já sente chegando, né? O Eva, porque é aquele momento de música brasileira. Agora o Síndico é música brasileira o ano inteiro. Então no carnaval agora eu vou chamar o Síndico, vai ser o principal. O principal vai ser... Essas festas, elas realmente acontecem no ano inteiro. A sazonalidade é o quê? Mensal? Uma Então, média aí? agora, por opção mesmo, até pela nossa saúde, porque a gente Tá É, igual. então, é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Tá. A gente tenta pegar essas épocas agora, carnaval. Então, de repente, ó, vale muito mais a pena trabalhar muito bem o carnaval, que o Uhum. pessoal já vai sair. E depois pra gente começa a pegar lá no Pride, que é junho. Então tem esse gap. Então, assim, começo do ano é bem forte pra gente. E aí é legal a gente se planeja, que daí é o nosso carnaval fora de época, o Pride, porque a gente faz questão de sempre fazer o Pride. Vem muita gente fora de São Paulo e é sempre no final de semana da parada. Então, é a oportunidade de quem vem para São Paulo conhecer também o Baile das Marinheiras. Então, é bem específico. Eu reparei, assim, que com o tempo é mais inteligente trabalhar nessas épocas. Isso abrange um público até É, maior. porque é o que eu falei, é um negócio, seria muito interessante trabalhar mensalmente, mas Uhum. eu acho que desgasta a marca até pelo tempo, sabe? Então a questão é dar um tempo e trazer novidades, dar um tempo e trazer novidades, sabe? Eu acho que de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses Uhum. funciona assim. Você Até pela questão que você trouxe antes da reciclagem Da da roupa. reciclagem, É, exatamente, né? Você falou que morou em Londres, né? Qual isso. que é o background aí, Pri? Qual que é a sua formação? Eu, bom, fiz colégio e eu já estudei num colégio internacional, né? Um colégio alemão. E eu já tinha o currículo validado como internacional. E eu ia fazer cinema na FAAP. Olha. Já estava com a matrícula paga para começar janeiro, Bom, entretenimento já fevereiro. tá na veia, Sim. né? Eu gostava muito de criar história. Eu acho que isso faz parte do baile hoje, porque a comunicação, você criar todo esse roteiro que se torne atrativo ainda, eu acho que faz parte do que eu queria quando eu busquei cinema, Uhum. sabe? Mas Mas aí, assim, eu queria morar fora, eu tinha o currículo já, eu mandei para várias faculdades no meio do ano. E aí, em dezembro, uma faculdade de Londres me respondeu, que era administração, e eu queria muito. Foi 2 semanas para me preparar aí. E era uma faculdade que tinha vínculo com a AGV em São Paulo, então pensava, se eu não gostar, eu posso voltar para a AGV, fazer a administração Uhum. aqui, então vou com a cabeça de ficar, de repente, sei lá, um semestre, vai. E Aham. aí eu fui e fiquei quase 6 anos. E lá você nunca trabalhou com festa, nunca mexeu com isso? Não, eu nem Você nem saía. saía. Eu não saía, Gente. eu não bebia muito, assim, Nossa, antes era beber uma Smirnoff Ice. Era já o Olha auge pra isso. mim. Eu não pensava muito nisso, assim. Acho que eu sempre fui muito responsável também. A minha responsabilidade veio depois. Porque daí eu conheci as festas em São Paulo. Só que daí eu já tinha uma outra maturidade, porque daí eu já tinha feito faculdade, Aham. tá? Eu não vivi como uma universitária aqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, que começaram a chamar a gente para muitas festas, aí eu vivi minha adolescência Ardia. tardia. Mas foi bom, porque eu acho que é importante de viver isso também, né? Pelo amor de Deus, se a pessoa não Claro. vive, em algum momento ela vai Com viver. certeza. Né? Aí resolve, aí trai o marido, trai a esposa, aí resolve ser adolescente, síndrome de Peter Pois Pan. é. Tem que Tem que viver. ter uma bagagem, Hoje né? você namora, Não, tô hoje tá solteira. solteira. Ela É, está solteira, tô. pessoas, né? E aí... Fazer em nome do amor Fazer em aqui. nome do Mandem amor, cartas. mandem cartas, hein? Ué. E eu fiz a faculdade lá, assim, achando que eu ia ser totalmente responsável isso na minha vida inteira. E foi um preconceito depois. Porque quando eu voltei com o currículo e estudei, e os meus pais, né, me bancaram para isso, eu trabalhei em empresas. E depois, quando eu comecei a entender que eu queria fazer festa, no começo eu não tinha retorno, né? Eu nem entendia como lidar com isso É um financeiramente. investimento, né? E eu trabalhava em empresas, eu tinha uma posição boa, então tive que voltar para trás um pouco para investir nisso. E eu sofri muito de família até hoje. Ah, é isso que você faz, mas você é feliz, sabe? É,
Porque acho que... É que nem músico, né? Você faz música, mas o que você faz pra trabalhar? Faz pra... Tipo, hoje é bem menos, assim, porque, né, já foi consolidado, mas no começo foi difícil. Mas é isso, tem o currículo, eu fiz administração, depois eu fiz o Master em Marketing na SPM, ainda trabalhava em empresas, trabalhei em multinacionais, eu até gostava. O caminho tava pra business, né? Eu gostava, só que eu acho que eu sempre fui muito humana, então algumas questões foram me pegando, assim, às vezes precisa estar no médico e você não tem autorização para estar no médico, não tinha home office, então tô abrindo mão muito da minha vida, sabe? Então eu acho que o que eu consegui com as festas foi me sentir confortável e nesse ambiente, assim. Com todos os desafios, ainda consigo eu tomar decisão, sabe? Então, aí eu voltei para o Brasil para trabalhar em empresas. Fiquei 5 anos, assim. E aí, quando eu pedi demissão e estava entre empregos, já foram acontecendo esses encontros. E aí, até eu entender que era uma profissão, porque para mim foi natural, assim, sabe? E Qual foi o maior desafio que você teve? eu acho que nesse começo, porque eu lembro que eu já fiz esse discurso algumas vezes, até na festa, porque às vezes tem festa que eu vou, pego o microfone e falo com o público, assim, que às vezes você não tá legal para ir pra festa, sabe? Você tá sofrendo com alguma situação familiar ou até de namoro, enfim, ali é uma vitrine. Você não tá bem, e eu realmente tô muito à frente. Mas aí é engraçado que quando eu chego lá parece que fica tudo pra fora e depois eu lido com isso. Mas você tá numa semana difícil, às vezes você tava no hospital a semana inteira, ninguém sabe. Como, né, comentei com vocês antes da gente começar. E a pessoa te vê sempre bem, sempre forte, sempre feliz. Então, acho que até essa geração que a gente estava falando de wellness, né? Eu trouxe isso para mim porque senão eu acho que eu não aguentaria lidar. Eu tenho que estar saudável e me cuidar para eu lidar com todo o resto. Então, até me cobro de me cuidar. Então, se eu tenho excessos, eu já volto e realmente tenho que me cuidar. Até porque eu tenho hipoglicemia e algumas outras coisas, e eu corro, eu faço academia e tal, então eu preciso me alimentar bem, não posso, se eu beber, já preciso comer, e então eu acho que é isso, eu tive muitos desafios, até financeiros, porque teve a pandemia aí no meio, Exato, sim. né? eu voltei para casa dos meus pais no interior, não fiquei mais em São Paulo, porque os meus pais moram 1h30 daqui, é perto, sempre que eu posso eu volto, fico lá, na natureza, tento buscar muito isso, sabe? Porque é um meio, né, querendo ou não, exigente de energia e de tomar todas essas decisões. Assim, eu não gosto de trabalhar com pressa, então eu gosto de dar uns passos para trás e pensar, olhar a planilha, analisar. Então tem todo esse trabalho, né, por trás. É um meio muito tentador também, né? Se a pessoa não tiver essa estrutura, né, Sim, Pri? sim. Pensa, é festa, É engraçado porque bebida, sexo. a gente tem essa coisa de perceber, assim, quando a gente está falando de movimento, wellness, autocuidado e festas, a gente consegue pensar um pouquinho, até preconceituosamente falando, a gente consegue olhar assim de fora e ver um paradoxo, né? Uhum. Porque parece assim, é paradoxal mesmo. A questão é você falar, mas eu autocuidado, não beber, não dormir tarde e tal, então eu não vou frequentar, né? E aí e aí eu trouxe um dado, eu gosto disso. Eu tava dando uma olhadinha nos números, né? E a gente tem aí geração Z, de 60% a 70% dessa geração diz não frequentar à noite. Né? E vem nesse movimento de autocuidado, de busca pela saúde, assim como trouxe também a questão dessa diminuição de consumo de álcool também, né? Em torno de 40% a 50% também, justamente por tudo aquilo que a gente estava falando, essa coisa da exposição, do viralizado, ai meu Deus, eu estou em alerta, tem vários pontos aí, né? Mas quando a gente fala desse movimento de wellness, Pri, você mesmo vivenciando, né, como obviamente é o seu trabalho e você mesma já trouxe que isso até para sua saúde mental foi muito importante nesse ponto e você tentar balancear isso, como que você vê para você esse paradoxo também que vem da nossa geração também quando a gente fala disso? Então, por eu viver isso, os meus amigos hoje, né,
as pessoas que eu conheço que falam, eu não posso porque eu tenho um compromisso de saúde, porque eu quero acordar bem, porque eu vou correr, porque... Eu super entendo. Eu nunca mais forcei nenhum amigo a sair de casa, porque cada um tem sua vida, a vida adulta é difícil. Mas eu vejo assim que é totalmente natural, porque se eu pudesse escolher onde frequentar, eu faria igual, sabe? Eu já tô bebendo menos, não sinto falta, então eu faria igual. Então eu tô nesse movimento com todo mundo, mas ao mesmo tempo é o meu negócio e eu tenho que estar ali e também incentivar. Então a gente tem que se inovar em experiência, no lugar que a gente vai fazer, nos horários, na música, nos outros atrativos, para que não seja a bebida o foco, que já foi por muito tempo, Sim, sabe? é. Então igual eu falei do vinil, a vista, no lugar que a gente sempre está procurando, já que você gosta, lugar para sentar e comer. Então, comida, Gente, isso aí, a gente sabe? quer, a gente quer ficar A tranquilo. gente quer. Outro dia eu cheguei na festa, tomei um café, era tarde, tinha Gente, é café. café! Gente. Eu tomei um café, minha amiga Gente. filmou assim. Então, eu acho que tentar atrair através dessas outras experiências mesmo. E também os lugares estão inovando muito com drinks sem álcool e a gente tem que procurar isso, exigir isso também, né? A Corona Zero é maravilhosa. Tipo, eu nem bebo cerveja e é zero. Eu tomo, às vezes, 3 e eu tô ótima. E eu tô tranquila, porque não bebi álcool. Mas, assim, é equilíbrio, né? Então, Sim. tem momentos que você vai dar uma exagerada. Enfim, agora fim de ano, né? A gente teve fim de ano também. Mas eu vejo que cada vez mais tem mudanças, né? Então, muitas casas noturnas fecharam nesses últimos anos. Agora são as festas que dominam. E a gente tem que estudar, a gente tem que acompanhar, tem que estudar, ou tem que pensar em outros projetos. Eu já tenho pensado em alguns com saúde. Na verdade, em 2019, eu fiz um projeto que era o Marinheiras Esportes, que era para trazer as meninas para praticar atividade física, porque o movimento que eu faço, eu sinto que é muito para as pessoas se encontrarem mesmo, tirar as pessoas de casa. Então, nunca pensei muito na bebida, mas querendo ou não, é o que banca ali. Aham. Então, a gente tem que vender ingresso mais caro, às vezes porque o bar vai ser menor, tem que pensar em tudo. Mas em 2019 a gente fez um projeto que era focado em saúde, e foi antes que ia ter a corrida do Baile das Marinheiras, ia ter tudo isso. Só que entrou a pandemia. E aí, no que entrou a pandemia, mudou muito. Então, a gente teve que retomar. Porque quando voltou da pandemia, as festas voltaram com tudo, né? Bombando. A gente lançou 5 festas em seguida, todas Tava todo mundo Tava que esgotadas. nem todo pinto mundo, no pelo lixo, amor de né? Deus, gente, O povo cadê o desesperado, né? E aí parece que deu uma renovada, assim, veio todo mundo. E o sentimento veio depois de uns 2 anos, que falou, não, tá bom, agora já vi muita gente. Cansei. Já Ainda mais as saí. meninas, né? Já casaram, tão lá. Já conheci todo mundo que tinha pra conhecer. Mas essa ideia é muito legal, né? De corrida. Isso é muito legal. Muito. fazer. Então, e eu tenho essa vontade ainda, e até vem de encontro com o que tem acontecido já, que é esse movimento. Então, de repente, a gente ir para essas outras vertentes, tem que inovar, mas é por eu gostar mesmo também. Então, assim, as pessoas têm pedido muito. A gente fez uma festa de samba à tarde, e aí perguntaram se podiam levar crianças. O meu sobrinho queria ir, então vou ter que criar um ambiente, já percebendo Aí esse a gente, movimento. Nossa, por show, favor, por favor, Pri. Pri, a gente tá nessa. E tá acontecendo muita festa para os pais levarem as Muito crianças. legal. Imagina um Então, baile das Marinheiras no Parque da Mônica. A gente vai. porque com certeza tá a referência, tem o Rock the Mountain, que é um festival no Rio, e eles têm uma área kids lá, né? Então os pais estão curtindo, tem os monitores. gente, É uma legal referência isso. porque, né, a gente busca as referências e tem que aplaudir. E é legal, você tá no festival, vendo o seu Claro. show, seu filho tá lá curtindo, também acaba cedo. Então acho que buscar atrair esse público mesmo. Então, tá indo por esse caminho, como que a gente Acompanhar, traz? né, Pri? Acompanhar. Porque dá. Tá vendo? Você já teve Sim. vontade de ir agora. E eu, tá vendo? Agora A sim. gente- O Thomas, ele vai fazer 3 anos, né, meu filhinho? Obviamente, agora os shows que a gente vai é o Mundo Bita, né? O Bob Zoom, não sei o que. Sim. Todas, eu comecei a reparar que nós
todos os shows que nós íamos, a Júlia Faria tava, Uhum. né? É. Foi antes dela criar o festivalzinho. Do festivalzinho. Ela tava fazendo ali uma pesquisa de campo, É. né? E ela tava sempre do nosso lado, assim. E criou-se o festivalzinho e eu nunca fui no festivalzinho. Esgota muito rápido, né? Você vê? Dizem que Esgota muito rápido. Só que o que tem no festivalzinho, pra mim, por exemplo, eu não me atraio. Porque eu não sou da brasilidade. Eu gosto da balada. Uhum. Então, se a gente pensa, poxa, se no festivalzinho tivesse pelo menos alguma coisa para outro público, eu super iria, independente do valor, porque tem coisa para criança. Mas é muita brasilidade demais. A gente não tem uma opção que é meio a meio, por exemplo, né? Então, se a gente pensa em eventos, sei lá, alguma coisa Que possam assim, agradar. que seja na época do Dia das Crianças, qualquer coisa, onde vai ter o DNA das marinheiras, mas também tem a opção, Nossa. pensando que o público é feminino, Uau. é tudo mãe. Nossa. Tudo mãe. E assim, a Maitê, ela tem 3 sobrinhos. Eu tenho Maitê é sua 2. sócia. Tá. 3 sobrinhos, eu tenho 2. Às vezes você não. Você vai levar seus filhos, quem tem, mas às vezes você vai levar seus sobrinhos, você vai lá. Sim. Então, como a gente pode tornar um ambiente familiar? Então, eu penso assim, eu vou tentar acompanhar esses movimentos. Já tô falando mais ideias de A gente negócios. tá achando massa, a gente tá achando muito Você bom. nunca falou isso antes. Porque eu falo com os meus parceiros, assim, porque são vontades, mas, por exemplo, eu vou correr no parque, muitas pessoas perguntam pra mim, porque como não conhecem minha vida pessoal, acham estranho. Nossa, mas a DJ tá lá e tá com um copo na mão, bebendo, às vezes sim, bebendo, e no outro dia já tá no parque. Pri, como que você faz? Posso ir junto? Cria um grupo de corrida ou de caminhada, não tenho vontade, como que eu faço? Então, eu tenho percebido que as pessoas estão direcionando essas perguntas também, e é um negócio também, né, unir o útil ao agradável. Dá pra gente trazer essas tendências. E eu acho que já foi o que a gente fez ao longo dos anos. Tem que acompanhar com relação à música também. A música muda muito. Como que a gente continua agradando? Para que lado que a gente vai? Quando a gente começou o Baile das Marinheiras, não tocava funk muito. Então, o que tá pegando agora? Isso sim, isso não. Mas é isso, tem que ter essa inteligência e a gente tem que acolher. Manter identidade, mas ir acompanhando todo o processo. E o festivalzinho, eu vejo que ele é ainda muito criado para as crianças, né? Então, o festival, as atrações são mais também para as crianças, mas se a gente conseguir unir, trazer o nosso público também, com lugar para sentar comida e tal, e DJs, acho que funciona. Imagina, os Porque marinheirinhos. Gente. Somos gays, mas temos família, Exato, entendeu? né, gente? A gente E come. não é só uma Não. coisa gay, não é nada Não. disso. Inclusive, eu lembro que todas as vezes que eu saía, ia para as festas, os meus amigos de Alphaville aqui, todos héteros, todos os meus amigos, a gente pode ir com você. Porque eu Mas, falei, gente, só me dá uma chance. Eu falei, só me dá uma chance de vocês irem uma vez comigo. Eles adoraram. E Ju? Você também. Né? A situação lá que você dançou Beto Barbosa foi Imagina, celular, maravilhosa. Graças a Deus. Deus. Exatamente Mas isso que a gente tá falando. O que você acha, gente? Vamos Começar? lá? Psicotretas. Psicotretas com a dona de uma festa. Meu imagina Deus, isso. nossa, Mas meu antes Deus. dela trazer as histórias dela, eu vou trazer uma. Essa coisa de sair pra beber, não sei o que, era muito mais comum. Sim. Pré-pandemia, né? Quando você tá solteiro. E eu comecei o programa falando realmente de segurança, porque teve uma circunstância. Eu não sou de beber. Eu sou uma pessoa Não, que gente, a Giovana realmente- toma todinho. eu não- Todinho tomo mesmo. patrocina, gente. Eu fui num lugar aqui de São Paulo, lá no Sonic. Lembra do Sonic? Lembro. Nossa, adorava Uhum. o Sonic. Né? Eu lembro. Fui no Sonic. E eu gostava do Sonic, eu gostava das músicas do Sonic. Eu sou uma pessoa que gosta de De dançar música. Britney Spears. Eu gosto de pop, eu gosto disso, Eu né? Tocar Offer Sim, eu adorava isso. Taylor Swift. Taylor Swift, você sabe que eu não conheço quase nada? Sou É. péssima. Vou sou te péssima. mandar. Por favor, eu sei galinha pintadinha, a gente troca. Tá. Eu fui no Sonic com uma amiga minha na época e um rapaz chegou para conversar com a gente, sem o menor problema tal. E a gente está tão acostumado em lugares LGBT não ter a expectativa de que vão fazer uma sacanagem com você, que você
Ele foi trazer um negócio que eu pedi pra ele, eu tinha pedido um shot pra ele. De verdade, isso nunca, nunca, nunca havia acontecido. Ele me trouxe, eu bebi. Eu lembro Uhum. de acordar Eu lembro dessa história. na minha casa, em Aldeia da Serra, Sonic em São Paulo. Uhum. Em Aldeia da Serra, aí eu soube o que aconteceu. Gente, essa história, eu soube o que aconteceu. Eu tava com a minha amiga, Jesus. eu desmaiei ali, alguma coisa aconteceu, eu desmaiei com esse shot. E eu desmaiei na saída do Sonic. Sabe quem me ajudou a levantar? O Patatá, do Patati. Sério, O Patatá. Do Patati. Patati, que você conhece muito bem, inclusive. Patatá, Ela tem uma história com o Patati. O Patatá me ajudou a levantar, porque ele tava passando, o ator que faz o Sim, Patatá, ele sim. tava lá. Me ajudou a colocar no carro. Um outro amigo meu me chamou. E aí eles foram falar no Sonic, né? O que que aconteceu. Eu achei muito interessante, porque as pessoas do Sonic, eles já me conheciam. E eles estavam de olho. Eles me protegeram na Foi. mesma hora para o rapaz ir embora. Uhum. O rapaz acabou indo embora, eles não conseguiram segurar o rapaz, mas eles estranharam Uhum. uma pessoa que frequenta, né, que tinha frequência lá, eu ia bastante lá, tomar alguma coisa de outra pessoa. Eles ficaram de olho na hora que eu pedi a bebida pro rapaz. E logo em seguida eu comecei a passar mal, e entrei em desmaio. Isso eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de festa, Uhum. né? As pessoas frequentam ali, de certa forma, viram figurinhas carimbadas. Uhum. Já dá para prever alguns certos movimentos. Então, quando os donos da festa, os seguranças, enfim, já conhecem essas pessoas, de certa forma, existe uma previsibilidade de De comportamento. comportamento. Poxa, a Priscila sempre age dessa forma. Tem alguma coisa errada, deixa eu ficar de olho. Foi exatamente o que aconteceu comigo em uma balada de São Paulo, né? Porque realmente é um público mais restrito. Mas Patatá me salvou. Patatá te Nossa. salvou. Tem noção? E você você vê a responsabilidade também da casa ali. Você se sentiu bem. Exato. Com a casa, assim, porque poderiam só virar as costas. Quantos Sim. casos a gente que não vê, né? Que é o que tem, né, gente? De virar as costas. Que é o mais Ah, confortável, mais né? comum, É o mais inclusive, confortável. né? Infelizmente, Mas já aconteceu alguma coisa absurda, assim? Bom, já Da aconteceu. história, Com certeza, né? Vamos ver se vem na memória da Priscila. Já aconteceu isso também de eu não entender o que estava acontecendo. Eu estava na minha festa e eu estava tocando. Então eu tenho alguns copos que ficam com a gente, energético, água, algumas coisas. Eu tento, como eu toco às vezes no meio da festa, eu tento até o momento que eu vou tocar não beber muito. Não beber, aliás, mas energético, alguma coisa. E pegar algum drink na hora que eu tô tocando, né? E sair dali. Na hora que eu sair da. Que é daí que eu fico um pouco mais confortável, que a festa já tá acontecendo, eu já fiz minhas responsabilidades. E eu soube no dia seguinte também, que eu apaguei, assim, me levaram embora. Alguém colocou alguma coisa na minha bebida. Só que os meus amigos estavam todos de olho, percebendo que eu tava estranha, que eu tava rindo estranho, que eu tava estranho, não sei o que aconteceu. E aí me levaram embora, assim, no meio da festa ainda. E eu acordei, eles me contaram tudo o que tinha acontecido. Eu sei que eu apaguei também. Mas eu não sei de onde veio, sabe? A Mas eu cabine já- de DJ fica... As pessoas têm acesso, mas assim? teve uma outra ocasião que eu tava com um copo assim e eu vi uma pessoa mexendo na minha bebida com o canudo dela. Nossa. E eu, assim, olhei e falei, por que a pessoa estaria mexendo na minha bebida com o canudo dela? E eu tava desatenta. Porque você tá assim, conversando com alguém, e a pessoa que já tem intenção de fazer isso, ela procura também o momento que Exato. você tá desatento, né? E aí, só que daí eu vi. E aí eu peguei, joguei a bebida e tal. Fiquei de olho naquela pessoa que era meio conhecida, assim, nunca mais. Mas Alguém aconteceu isso. conhecido, assim... Pois é. Nossa. E ainda jogou um papo, assim, sabe? Mas assim, eu tento não aceitar a bebida de ninguém, independente do lugar, né? Porque as pessoas oferecem muito como agradecimento de fazer a festa e tal, tento não aceitar. Mas é isso, a gente às vezes é tão inocente de não faria isso com alguém, então você tem que prestar atenção em tudo o tempo todo. Mas teve essa ocasião. E assim, não uma história muito boa, mas teve uma festa também que um rapaz foi lá aleatório, porque acontece isso às vezes de sabe que é uma festa para as mulheres, tem pessoas que têm fetiche, tem casais não. que tem casais que às vezes frequentam buscando alguém.
a gente fica sabendo e, enfim, acontece. É uma Mas fetichização disso, é, né? eu e meu namorado queremos te conhecer, sabe, assim, e vão nas Quem meninas, nunca, mas né? as meninas... E aí, mas teve uma que eu percebi, foi no ano passado, que o menino tava puxando várias meninas pelo braço. E isso é um absurdo. Eu nunca mais vi isso na vida. Sabe, até eu, quando eu vou frequentar algum lugar, eu me sinto deslocada em outros lugares, sabe? Porque a gente, querendo ou não, vive numa bolha, que a gente escolhe onde a gente quer frequentar hoje em dia, né? Não é mais adolescente. E aí o menino tava puxando várias meninas e eu fui falar com ele. Eu falei, por favor, não faz isso. Aqui é uma festa lésbica, enfim, fica à vontade para curtir tua música, mas não faz isso. Aí ele já veio agressivo, só que os seguranças todos estavam de olho e perto de mim. E aí ele, essa daqui é minha amiga, e puxou pelo braço forte. Aí eu conhecia, falei, Isa, ele é seu amigo? Ela, não, ele tá fazendo isso com várias mulheres e tal. E aí os seguranças já prontamente, ninguém encostou nele, foram lá Tá. pedir delicadamente para ele sair mesmo, ele fazendo tudo isso. E eu de olho, mas ele começou a ofender todo mundo, enfim. E aí depois ele chamou a polícia lá embaixo, porque ele não poderia ter sido expulso da festa, só que Ai, meu demorou Deus. para isso acontecer. Gente, a E, Ai, autoestima mas é do uma homem coisa. hétero é uma coisa. e depois, assim, pelo BO, a gente conseguiu ver o nome dele. Eu pesquisei na internet, era casado, tava lá, Ah, empresário, sei lá, sim. fazendo o quê, né? Aham. Mas eu poderia expor, mas eu fiquei quieta, né? Mas, assim, essas situações mais chatas. Mas o que acontece muito, que eu acho engraçado, é muito rebuceteio mesmo, né? Que daí não tem Gente, como não traduz, falar. traduz pro público, Até por Priscila. conta do que a Gi estava falando, que é um ambiente mais calculado, não tem muita reciclagem de público. Ontem, sábado eu estava na minha casa com 5 pessoas, 3 eram minha ex. Meu casamento, metade da festa era ex. É, então, Verdade. assim, você namora alguém que já ficou com a sua amiga, que, enfim, é uma rede de mulheres que vão trocando, às vezes parece dança da cadeira, né? É o L-word, Aperta o né? botão e muda. Tinha o seriado The L-word, é exatamente aquilo, né, Pri? É exatamente É aquilo. aquilo ali. É, Tem o chart, né? Você põe o é, nome de uma pessoa, você começa a fazer as conexões todas. da minha amiga que já ficou com tal pessoa, e não tem muito como, porque é o nosso ambiente, não Só que tem como você é fugir. DJ, você fica lá de camarote vendo. Existe alguma previsibilidade. Você sabe, fulano terminou. Ixi, acabou de chegar. Como Não, que é e assim as pra pessoas vocês? perguntam muito pra gente, assim, tal pessoa comprou, mês comprou, Olha. olha lá pra mim se vai estar na lista, vê se, sabe, todo mundo quer saber, e a gente vira um ponto. Você sabe se tal pessoa Olha terminou? aí. Sabe se tal pessoa terminou? Porque não tá mais seguindo a outra, eu assim, porque a gente conhece, Gente. querendo ou não, vários grupos, né? Ou quando saem as fotos da festa, quem é essa? Me apresenta. Então tem tudo, a gente vira um ponto ali. Mas, Ou mas é. Cupido também, né, Pri? Não, Me Cupido apresenta muito. fulano. Muitos casais que já se conheceram na festa. Tem muitas histórias boas, mas isso de rebuceteio é engraçado, porque eu acho que a gente, quando começou a festa, eu tinha muito essa preocupação, porque como que você quer saber se a sua ex vai estar... E antes, isso é interessante, tinha o evento no Facebook, lembra? A gente Lembro. divulgava através dos eventos no Aí você Facebook. via quem tava, tinha Você via quem estava Quem tinha confirmado. confirmado? Isso era muito bom. E pra gente Era comunicar. ótimo. Eu deixei de várias vezes. Eu Olhava e amava o falava assim, evento "Ai, no olha." Facebook. Era da Giovana, agora foi melhor. E às vezes as pessoas odeiam a gente como Baile das Marinheiras porque aí está frequentando a festa. Então a gente é culpado também. Vocês. É que nem a gente que é culpado, que a pessoa vai fazer terapia, É. sabe, Pri? Porque o meu marido traiu, ou minha esposa traiu. E você tá fazendo terapia pra fortalecer a pessoa, ela se fortalece e a pessoa que traiu culpa a gente. Uhum. Assim, ela só terminou comigo porque, Foi. por sua causa. Eu falei assim, não, querida, foi você que traiu. Ela só entendeu que ela vive sem você. Não é É verdade? bem isso. Então, a Eu trouxe terceirização, consciência né? pra- Você Pois trouxe é, consciência. Então, a gente. culpa é da festa. Então, foi a culpa É. do baile das Tem gente que maneiras odeia e depois vem pedir desculpa. Mas eu te odiava porque minha ex frequentava a festa e tal. Enfim. Mas eu acredito que com o tempo as pessoas foram criando uma certa maturidade também. Porque ou frequenta ali, eu não tenho muito onde frequentar. Já estão saindo de aplicativos, eu acho, Sim, sabe? os aplicativos estão perdendo bastante Então, força agora, né?
As pessoas estão querendo voltar ao analógico, né? De se conhecer. E às vezes querem também que a gente tome lado, então, eu sou mais sua amiga, então me coloca num lugar que eu não vou ter contato com a outra. Assim, gente, resolvam. Eu já falo isso pra muitos, falo assim, vocês são adultas, vocês se resolvam, eu não tenho nada a ver com isso. Aí sobra pra ela. Pois É pra empresária. né? Jesus, a quantidade de Você coisa já pra teve fazer. problema? Porque você, querendo ou não, é a dona. Você se expõe, você é DJ, né? É. Sabemos que, obviamente, você se coloca num lugar de destaque e as pessoas podem desejar, né? Uhum. Não somente você, mas também ser você, né? É. Você já teve problemas no seu relacionamento, Pri? Ou em algum relacionamento por assédio, ou a namorada ter ciúmes? Já aconteceu? Há muitos ciúmes, assim, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu até sinto às vezes que eu conheço bem as pessoas que frequentam as festas, elas se sentem à vontade, assim, né? E eu converso com todo mundo. Então, assim, eu namorei com a Maitê 5 anos, né? Ah, sou sócia. É. Ai, mas não me surpreende, por que Meio será? Quando a gente começou as festas, a gente estava se conhecendo. Então, além de tudo, a gente teve um negócio aí por anos. E hoje a gente já se conhece há quase 15. Então, teve a história e a gente teve que ressignificar isso pelo negócio. E também teve isso de eu conhecer outras pessoas enquanto a gente ainda tava, né? Porque você termina, você evita o lugar que a pessoa tá, mas ali a gente trabalhava e frequentava. Falava que a festa um palco pra gente. Então ali estão os nossos amigos, os nossos relacionamentos e tudo acontece. Parece um teatro, assim. E ter que lidar com muita difícil coisa. isso, né? Imagina. E com o negócio. Então, até falei com a Maite ontem disso. A gente terminou se amando muito ainda, mas a gente tinha um negócio e depois ela aparecia com alguém, era difícil pra mim, ou eu aparecia com alguém, era difícil pra ela. E foi nisso que a gente teve que aprender muito. Acho que a gente amadureceu muito, muito, muito. E só que as outras pessoas ao longo desse tempo às vezes não entendem. Então quem tá com a gente não entende a relação que eu tenho com ela hoje. Tem ciúmes, a gente toca junto. Ah, mas vocês precisam tocar juntos? Sim, né? A gente, né? Ela veio até antes, então. Sim. De às vezes pedir para apagar foto que eu tenho com ela de anos atrás. Nossa Senhora. Algumas situações. Mas hoje eu conheço algumas dessas pessoas, elas falam, é muito insegurança dela. Exato. Mas né? Mas eu sempre tentei. Eu sei que eu tô numa posição de destaque, eu lido bem com isso. Nunca. É difícil, porque são 15 anos. Se eu ficasse com todo mundo na festa, ou a Maitê ficasse com todo mundo na festa, sei lá. Perde um pouco o respeito ali, Sim. né? Uhum. Eu já sempre penso bem para quem eu dou abertura. Eu prefiro fazer coisa no Rio de Janeiro, que ninguém me conhece, do que aqui. Né? É uma geografia Inclusive esperta. carnaval. Você vai estar no Rio. Entendi. O meu amigo convidou fora, porque eu saio pouco pra festa fora trabalho, então eu falei, não, esse ano eu quero sair mais, aproveitar à tarde, né? Vamos ver. Mas, porque eu sou solteira, né? Eu falo, É uma senhora solteira, né? É uma senhora que não gosta muito. isso. A gente cansa, né? É Hoje em dia, cansativo, né? se você pode escolher um jantar, né, com os Né, amigos, um bar à tarde, sentar, comer, eu prefiro também. Mas eu gosto muito de música. Então, o que me move, assim, é estar com os meus amigos e música. Então, é isso. Mas aconteceu isso. Então, já namoramos algumas vezes, ela, eu. Daí, depois, como eu falei, a May estava lá com a namorada dela. E eu tento ter uma boa relação, assim, com todo mundo, sabe? Porque eu já evito estender muito as minhas relações quando tá em desgaste. Então, eu termino bem, com boa comunicação Porque, e tal. E aí é eu uma acho inteligência ótimo. emocional, né? eu acho que as pessoas conseguem frequentar, então tá todo mundo lá e tá bem, vai com o seu namorado e tal. Só que às vezes as outras pessoas têm muitos ciúmes da gente, né? Inclusive, preciso de terapia pra tentar entender, né? Bom que a gente chega num ponto que a gente vai. Porque assim, eu já fui muito de me moldar pra agradar as pessoas, sabe? Então, lógico que não com relação a Maitê, porque teve momentos que a gente já se separou muito, afastou, mas teve que levar o negócio. E hoje a gente tá muito próxima. Então a pessoa
a gente espera alguém mais inteiro também, que esteja próximo e não, sei lá, entenda que já acabou, né? E só ressignificou. Porque acho que quando convive mais com a gente, já percebe que tá nesse outro lugar, sabe? Mas é ruim pra gente. Às vezes a gente tem que evitar algumas situações. Mas na festa já aconteceu muito isso, porque, né, a gente já namorou muito nesses anos aí, sabe? E lidar com ciúmes ou surto dentro de festa e você trabalhando não é legal. A gente já presenciou isso de clientes, já presenciou isso de ficantes e namoradas. Barracos. Nossa, imagino. Ciúme, barraco na festa. Imagina. Com certeza vocês já viram muitas coisas acontecendo na pista, né, de dança. Muito, muito. Então... A gente... Agora menos. No começo acho que era mais, porque era tudo muito novidade. Mas agora... menos, assim. A gente vê que os seguranças estão preparados, a equipe está preparada, os amigos também tentam separar, sabe? Mas tem pessoas que parece que vão pra confusão, né? Querem dar uma provocada, sabe que a ex-namorada vai estar lá e sei lá. Eu sempre fui assim, eu terminei, evito frequentar o lugar que a pessoa vai, até dar uma sentada. Mas tem pessoa que quer ir. Não entendo. Tem essa necessidade também de... será que ela tem certeza? Eu vou mostrar que eu tô bem, ou então eu quero ver o que ela tá fazendo. É uma disputa egóica muito grande, né? Tem muito isso. E no ano passado teve uma situação que a menina comprou o ingresso com os amigos. Eu não sabia que ela tinha terminado, também não dá pra acompanhar a vida de todo mundo. Tipo, imagina no computador aqui. Vai lá, isso aqui. Léo Dias. E aí a ex dela mandou mensagem falando, ai, porque tal pessoa vai, ela acabou comprando e eu fiquei sem, só que já estava esgotado. Deu pra perceber que ela inventou uma história porque a ex dela ia e ela também queria ir. E aí eu, assim, não tem muito o que fazer, sabe? Já estava esgotado mesmo. Mas aí eu olhei o perfil, elas tinham terminado e ela inventou uma história para ela estar lá onde aí estava, sabe? E aí, assim, ela acabou comprando de outras formas, porque é o certo, né? Não posso facilitar assim. E ela estava lá. E aí ela foi e ficava perto da ex, assim, sabe? Nossa. Porque sabia que a ex estava lá, não quer que a ex conheça mais ninguém também. Então tem muita gente que né? Você ficou comigo... Fica parecendo o Alexandre da novela, né? Um espírito obsessor aqui do lado aparece. Oi, tudo bem? É uma necessidade caótica, né? De se fazer presente na vida do outro ainda, né? Não consegue lidar com o luto da desconexão. São inúmeros motivos. Mas é muito interessante, porque essa coisa da noite, né? Quando a gente pega... Desde os primórdios. Quando eu tinha 12 anos, Priscila, eu era promoter de matinê. Não acredito. Da Krypton. Era Krypton, Kiron e na época era o Extravaganza. Eu era promoter. Gente, criança, né? 12 anos. 12 anos. Todo final de semana. Era Promoter sábado de domingo. Giovana, meu. O que a Giovana não fez nessa vida, gente? Na boate. Boate. Estava na boate. Boate. Entendeu? Sim. Mas o público, né, quando a gente vê, era outra coisa, né? Era uma... Não sei se eu posso dizer se era uma inocência maior. Mas, de fato, as pessoas iam para se divertir, para dançar, para curtir. Aconteciam coisas, mas não era o foco. Hoje em dia, muitas pessoas saem, gastam 3 dígitos, assim, de 3, 4 dígitos bebendo. E o foco é pegar tantas pessoas, beijar na boca. E se não fica com ninguém, sente que a noite foi um fracasso. A gente conhece pessoas que não são precisa, assim, né? A gente conhece tô falando pessoas. da nossa geração também, não tô falando nem agora. Exato, nem temos nova, também a gente tá pessoas, geração, né? Que se você não beija na boca, a noite foi um fracasso. A não compreensão do entretenimento, do prazer. De estar ali para se divertir, cada se vez mais relacionar com evidente. pessoas e Parece que é uma aquilo... competição o tempo inteiro, né? É sempre uma competição. O que é cansativo. É cansativo e que só piorou agora com todo esse processo, né? Porque fica aquela coisa do alerta, do eu tenho que postar isso, porque se eu não mostrar que eu tô aqui, que eu tomei esse drink bonito, que nem toma, né? Às vezes é bonito. Aí tira foto, horrível o negócio. Bem Black Mirror mesmo, né? Black Mirror, total. Bem total. Então, você é validado conforme o que você aparenta, né?
Mas falando do baile, né, Pri? Você tem o baile, só para finalizar, tem vou chamar o síndico, Isso. e essas duas festas é o que guia a sua... Você tem uma empresa? A gente também tem uma agência de eventos, então nunca divulguei muito isso, mas a gente acaba fazendo produções corporativas, festas corporativas, porque querendo ou não, a gente tem todo o know-how de produção já, né? E do artístico, da produção mesmo, das negociações, planilha pra mim, o que eu mais amo é fazer planilha. Ai, uma E ninguém amiga pra sabe. você. Ai, gente, É. adoro, amiga, planilha. E alguns amigos que trabalham em empresas acabam chamando a gente para produzir algo e, enfim, a gente faz esse trabalho também. Mas o que me deixa muito feliz, o propósito mesmo, é o Baile das Marinheiras, em segundo lugar o Síndico, porque o Síndico eu amo por conta da música, mas eu acho que o baile a gente tem o propósito, essa missão de, né, acolher o público e representar aí por muito tempo. Então, mas é isso, são os dois. Temos alguns outros projetos. Eu também quero. A gente toca também, né, nas festas, mas eu também quero começar esses outros que eu comentei aqui, porque são oportunidades e eu acho que é para onde tá caminhando, né? São as tendências. Eu chamo os meus amigos, eu vejo os porquês. Ah, não vou porque eu tenho filho, eu não vou porque não tem lugar para sentar, não vou porque eu não tenho. Então vamos criar esse ambiente, sabe? De Uma saúde. somatória, né, Sueli? Não certeza. é abrir mão É, disso, é você Não. somar um novo isso. projeto. Eu entendo que é o ideal, assim, é o que me deixa feliz. Não, eu já saí de empresa justamente porque eu já não estava trabalhando feliz. E agora, hoje, trabalhar só por dinheiro não me deixa feliz. Então é isso. Nós temos essa agência que produção engloba muita coisa. Como a gente tem contatos com muitos espaços por conta das festas, a gente faz essa ponte também, às vezes, né, dos projetos com os espaços. Então, é isso. A Maitê, ela tem uma marcenaria corporativa, então ela já tem uma vida mais corporativa, assim. Que E eu curioso, fico, Né? né? e, e a festa para ela é o segundo trabalho. E eu já tô bem mais à frente das festas, assim mesmo. Todos os nossos E projetos. sem burnout. Então, eu já. Teve um ano que eu contei, porque no começo a gente não rentabilizava a festa ainda, né? Nem entendia como fazer isso. Então, por muitos anos, era meio que para pagar a conta. E isso que era difícil, porque não tinha um incentivo dos meus pais, eu tinha saído de empresa, eu tinha um dinheiro guardado que foi usado para produzir, mas com o tempo eu fui criando essa inteligência de, aqui dá para sobrar, aqui, isso dá para fazer e tal. Então, a gente pegava tudo e às vezes eu olhava o ano seguinte, já estava cheio de festas. Então eu já estava fazendo sucesso, mas estava cheio de festas e eu não podia mudar o valor do que tinha sido acordado. Então, assim, demorou para a gente ajustar. E aí, para lidar com muitos projetos, assim, todo final de semana, teve uma época que eu fazia 200 festas no ano, tocando Meu e Deus do fazendo céu. festas. E é muito, porque às 200 vezes no Meu ano. Deus do porque às céu. vezes era durante a semana algum projeto, o carnaval, às vezes 3 dias, um dia você tá em 3 lugares diferentes, era muito. E às vezes convidava só para presença e você quer estar lá para não perder a oportunidade de ser visto também. Então foi muito. E aí chegou num determinado momento, assim, pós-pandemia até, porque eu acho que pós-pandemia eu voltei nesse começo, que era vamos pegar tudo que aparecer, né? Porque ficamos 2 anos sem trabalho. Sim. E estava dando muito certo. Daí, nesse período, eu tive uma complicação, assim, porque eu entendia que eu estava cansada, mas eu não sabia como nutrir meu corpo, ou como me cuidar, ou como falar. Porque por mais que eu falasse não hoje, eu já tinha uma agenda comprometida na frente, às vezes, sabe? Como cancelar, sabe? Já era para eu ter falado não antes. Então, eu estava em casa e aí a minha visão embaçou, assim. E eu não entendia o que era, eu sentei. Eu tava tendo muita dor de cabeça antes, até eu puxar, né? Eu não tava associando tudo Uhum. como sintomas. Dor de cabeça, tontura, treinava, enfim, tontura, fraca. E aí embaçou. E aí
fiquei um tempo, não voltava. Aí eu tava na casa dos meus pais, pedi ajuda, eles me levaram para o hospital. E, enfim, fizeram uma bateria de exames e acharam que era AVC, porque foi inconclusivo e eu não estava enxergando ainda. Aí fiquei internada na semi-intensiva de emergência alguns dias, fazendo muitos exames, ressonância e tal, coração. E entenderam que era neurológico, que era uma enxaqueca mesmo que deu aquela aura visual, mas também tendo que foi um burnout ali, de certa forma, né? E... Mas até entenderem, porque a enxaqueca com a aura visual, ela volta meio rápido, o meu não estava voltando. Então eu só consegui ouvir. Tava na semi-intensiva, eu tinha levado livro, umas coisas assim, meus pais levaram, eu não conseguia ler, não sabia o que estava acontecendo, sabe? Mas eu entendo que foi excesso de trabalho, foi falta de cuidado, foi falta de limite, né? Principalmente. E aí eu fiquei uns dias lá, e aí o neurologista, ele já me encaminhou para uma nutricionista, porque tinha a ver com alimentação, a minha enxaqueca, por causa da hipoglicemia que eu tenho. E aí fui mudando tudo. Entendi como me alimentar, porque eu sabia já que eu tinha hipoglicemia, mas eu não sabia o que fazer. Como eu evito isso, sabe? Que alimento que eu preciso combinar? Então, daí a nutricionista me deu todo esse embasamento, mudei todos os meus hábitos e hoje eu já não fico sem, porque eu sei onde me leva, sabe? Onde a falta de limite me leva, o desgaste me leva, falar sim para tudo, me adaptar a tudo. Então, hoje eu sou muito protetiva com isso, sabe? Por isso que eu acho que faz sentido para a festa ter um espaçamento, mas faz sentido principalmente para eu estar bem e conseguir assumir mais compromissos. Então, eu estou nessa fase de eu só vou conseguir pegar mais projetos quando eu entender que eu estou bem. Até é tudo, né? É o mental, é o espiritual, é o físico, porque eu acho que acompanha, sabe? Eu acho que muitas pessoas abandonam projetos por não sustentarem de saúde mesmo. Então, eu vejo já. Hoje, quando eu vejo alguém, eu olho que o pessoal que sustenta mesmo, sabe? Pra mim. Então, eu tô nesse momento. Muito de autocuidado, levando as festas, mas tomando as decisões com base no que eu vivo e no que eu entendo que é importante para as pessoas, sabe? Eu poderia fazer semana que vem e ganhar dinheiro, mas eu não vou estar 100%. Eu fazer 10 vezes isso, já sei onde me leva, sabe? Então, eu tô nesse momento, assim, de cuidar É real. muito bom ouvir a dona da festa falando Sim, isso, né? com certeza. Porque essa coisa energética também, né? Trabalhar com a noite é uma Nossa. carga, Uhum. né? Nem tudo que tá lá dentro são Não. flores. Eu mentalizo muito, não sendo namastê, mas eu mentalizo muito, sabe? Que as pessoas consigam ir com essa energia de aproveitar, de curtir, sabe, estarem com os amigos, querendo ou não, é uma fuga, a festa acaba sendo uma fuga para muitas pessoas. Então, já tive que acolher pessoas chorando lá, porque, né, alguma determinada situação fora, festa. Então, tentam ir, né, se esforçam para sair de casa. Sim. Enfim, eu quero tentar proporcionar o melhor, mas também é importante que eu esteja bem, né? Para conseguir tudo isso. Porque são desafios, né? Equilibrar milhões de pratinhos aí, negócios e tomar decisão. Às vezes, o melhor para a festa é estar num lugar, mas é um lugar que não vai dar dinheiro para mim. E ninguém sabe. Mas vai ser importante para o público estar lá, passar por aquela experiência, e depois eu vou ganhar dinheiro em outro lugar e me bancar nos meses que eu fiquei sem, bancar uma empresa. E temos isso, né? É muita coisa. É E a muita gente acha que é só ouvir David Guetta, né? Pri, a gente não sabe como te agradecer. Pois é, Pri, Muito, muito muito obrigada. obrigada, né? Mesmo, ó, a gente conversando aqui, ó, olha isso. 1h20 Tem muito nessa. Gente, né? Que delícia. Muito obrigada. Parabéns, Parabéns pela por tudo, festa, pela marca, né? Pessoas de São Paulo, pessoas não de São Paulo, é uma festa muito legal. Quando vocês estiverem aqui, vão conhecer se vocês tiverem oportunidade. É muito gostosa, é muito leve, é muito divertida. Então, não percam, não percam. O Baile das Banheiras é muito legal. Me mesmo. dá um oi, fala que conheceu aqui Isso, também. pronto, aí eu tá Isso. vendo? Olha, assisti lá no podcast. E depois podem eu vou falar. voltar para contar
as vontades aqui dos projetos, como elas estão, e vocês vão frequentando. Eu vou querer Mas é óbvio. participar desses projetos Com aí, certeza. né? A Se gente tiver já festa, se animou aqui. a gente já tá feliz. Já aqui, fiquei não dá feliz. esperança pras mães, né? É. Porque a gente faz questão absoluta. É muito legal saber que tem essa responsabilidade toda. A sua cuidando preocupação também, né, da Pri? gente. Essa Tudo. preocupação é muito legal. Estou muito feliz. Tá. Parabéns mesmo. Obrigada. Que fantástico. Que haja muita festa, porque eu acho que festa traz alegria, né? E dá pra, acho que é o tema aqui, que dá pra ser responsável e curtir, e enfim, eu acho que é muito importante as pessoas saírem, ouvirem música, se divertirem, estarem com os amigos, estarem com gente, porque eu acho que estão muito individualistas, Isso. assim. Então é o meu papel, assim, então eu acho que mostrando o que tem por trás dá pra unir o útil ao agradável, né? Não deixem de E, de curtir. certa forma, parece bastante com a gente. Se a gente busca levar amor para as pessoas, nada mais é do que você faz também. Claro. Levar alegria, É. né? Então faz todo sentido. Com Saiam, certeza. passeiem, vale a pena. É. Divirtam-se. Se joguem. Obrigada, meu querida. bem. Obrigada. Passou super rápido. Gente, Obrigada, beijo. gente. Vai pra balada. É, isso aí. Aproveitem o carnaval. Com Aproveita o cuidado. carnaval, É. juízo. Eu não tô aqui, eu tô de férias. Não me liguem. Desprecisem de mim, tá? Beijo, Gente, gente. beijo. Até.